Eu os convido a abrir suas Bíblias ou alguma nos bancos à sua frente e abrir comigo, se você puder, em Romanos 1, versículos 6 a 7. Vamos ler no contexto do parágrafo, mas o nosso foco hoje será nos versos 6 e 7. Romanos capítulo 1, começando no verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu de antemão através dos profetas, nas Sagradas Escrituras, a respeito de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi de acordo com a carne, que foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos, de acordo com o Espírito de Santidade. Jesus Cristo, nosso Senhor, através de quem nós recebemos graça e apostolado para trazer a obediência da fé entre os gentios, pelo amor de seu nome. Nesses versos que iremos focar hoje, entre os quais sois também vós chamados para serem de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vocês e paz de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, agora que vamos desvendar essas palavras, nos dê graça e paz para nos próximos 30 minutos ou mais, porque esse é o seu propósito nesse livro. Graça e paz para vocês, o Senhor disse. Graça e paz para vocês. Faça que a graça caia sobre essa igreja. Faça que a paz caia sobre as águas turbulentas de cada alma nesse local. Por Cristo eu oro. Amém. Vamos voltar algumas semanas ao verso 1 de novo. Paulo começa a maior carta já escrita, a carta mais influente na história do mundo, comparada a nenhuma outra. Sem dúvida, essa é a mais significante carta jamais escrita na história do mundo. E ele começa se identificando, mas ele faz isso de uma maneira que chama toda a atenção para o que foi feito para ele por Deus, ao invés do que ele fez por Deus. Paulo, servo ou escravo de Cristo Jesus, em outras palavras, eu fui comprado pelo sangue de Cristo, eu sou propriedade, sou comandado, eu pertenço a outro, eu sou um escravo. Segundo ponto, chamado para ser apóstolo. Eu fui chamado, eu estava a caminho de perseguir Cristo, e Ele me chamou na estrada de Damasco. Isso aconteceu para mim, eu não fiz isso para Ele, Ele fez isso por mim. Terceiro, separado para o Evangelho de Deus. Isso aconteceu antes dele ter nascido, Gálatas 1,15. Separado no ventre da minha mãe para o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não fez isso para Deus, Deus fez isso para ele. Ele se apresenta como alguém que foi tocado. Daí eu aprendo essa lição ligada ao verso 6, veremos isso em breve. Paulo foi agarrado pela graça. O seu entendimento da graça no seu Evangelho é profundamente influenciado pela sua experiência com a graça. Quando ele fala sobre graça, ou fala sobre si, ou sobre a igreja, ele não tem como não falar como Deus faz. Primeiro, antes que ele fale sobre o que nós fazemos. E com isso eu não quero dizer, não quero minimizar que o que você faz não é importante, porque vimos semana passada no verso 5 que o objetivo do ministério apostólico é a obediência da fé. Se nós, pela fé, não obedecermos a Cristo, o ministério apostólico é abortado da sua intenção. Então, eu não quero minimizá-lo. O que eu quero dizer é que o que você faz não é a coisa principal, não é a primeira coisa. E Paulo, ou falando sobre si, ou sobre a igreja, fala sobre a coisa principal primeiro, que é o que Deus fez. E ele começa aqui no verso 6, com duas magníficas palavras para descrever a igreja.
vemos no verso 6, entre as quais, e isso se refere aos gentios no verso 5. Deixe-me fazer um parênteses. Eu realmente acho que eu deveria ter tocado nisso na semana passada. A respeito dessa parte entre os gentios do verso 5. Nós dividimos o verso 5 em 3 partes. Graça e apostolado foi dada. Por quê? Qual o propósito? O propósito foi trazer a obediência que vem pela fé, entre as quais nós não falamos sobre isso. Entre todos os gentios, todas as nações, todos os povos. Então eu quero dizer em alto e bom som a Deus, em oração, para vocês, em forma de exortação e bênção, ó Senhor Deus, não deixe que Bethlehem, nunca deixe de ser uma igreja direcionada para missões. Que nunca deixemos de ser uma igreja missionária. Que nunca deixemos de nos preocupar em alcançar os inalcançáveis desse mundo. E eles são muitos. Digo isso porque, mesmo nós sermos conhecidos como uma igreja missionária, nós podemos perder isso. Vocês podem acordar daqui a 2, 3, 4 anos, tendo feito tantas coisas boas como igreja. Mas alguém de repente pode dizer, sabe, nós não falamos mais tanto de missões. Sabe, o que aconteceu lá pelos anos 2000? Meio que desapareceu. Nós não enviamos missionários já faz algum tempo. Isso pode acontecer. E eu não quero que isso aconteça. Eu tremo que isso possa acontecer. Então eu digo aqui, nesse pequeno parênteses, quando ele diz no verso 5, que o ministério apostólico existia, e o Novo Testamento existe, e cada igreja existe, para trazer a obediência da fé para todos os povos. Nós devemos orar todos os dias ao Senhor da colheita. Mande trabalhadores para Bethlehem. Você ora por Bethlehem? Mande trabalhadores. Agora eu peço, Senhor, envia-nos neste lugar. Levante mais 2 famílias este ano. Faça isso, Senhor. Podemos dizer amém para isso? Existem pessoas. Não podemos apenas dizer, bem, nós temos metade do time já lá, talvez nada vai acontecer. Não! Em nome de Jesus, não! Alguma coisa vai acontecer entre nós. Vai ser através de outros, e aqueles que estão lá que não retornarão, será entre eles que um grande movimento entre os homens pode acontecer. Nós olharemos para trás e diremos, houveram bons momentos, quando Deus veio e nos tocou com fé, que irá acontecer. Fecho este parênteses. Isso deveria ter sido dito semana passada. Entre os quais, verso 6, vocês também são chamados para Jesus Cristo. Vocês são chamados para Jesus Cristo. Para todos aqueles que são amados de Deus, que estão em Roma. E de novo, chamados santos, graça a vocês, paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos focar nessas palavras aqui, chamados e amados. Eu quero colocar aqui, que nesse ponto, na minha preparação, que me impactou muito, a saber, a audácia da minha fala, como eu faço, e os escritos de Paulo, como ele escreve, no mundo em que vivemos. O que eu senti tão fortemente, neste ponto, na minha meditação, foi, esse espaço é um espaço pequeno. É um espaço pequeno, comparado a Minneapolis. Eu vou e volto do aeroporto, e eu posso ver o domo. E eu vejo o complexo de Augustana. E eu chego lá rápido.
E algumas vezes eu vejo o teto e é tão pequeno. É tão pequeno. Minneapolis é tão pequena. 2 milhões de pessoas na área metropolitana. É pequena. Comparado a mais de 280 milhões de pessoas nesse país. E o que são 280 milhões? 4% da população do mundo. Muito pouco. Aqui estamos. Pensamos que estamos fazendo algo grande essa manhã, né? Indonésia é grande. A Índia é grande. A China é grande. O Oriente Médio é grande. Isso aqui é grande? É uma audácia falar que isso aqui é grande. E se isso é uma audácia, falar com vocês, embora Deus tenha feito o universo, Ele que levanta ou derruba Suarto, ou não, Ele está aqui e decidiu, em sua misericórdia, focar em chamar você de forma amorosa e poderosa. Parece ser uma audácia dizer isso. Mas se isso é uma audácia, e quanto a Paulo? Escrever o livro de Romanos, 55 anos depois de Cristo, mais ou menos. Um pequeno rabino judeu, convertido, mais ou menos há 20 anos, em um império que é imenso. Não sabe de Adão, não sabe que o cristianismo existe. O cristianismo é recente, uns poucos seguidores lá em Roma. Quem sabe alguma coisa sobre eles? E nas fronteiras do império, um monte de bárbaros. Era assim que eram chamados. E aqui está esse pequeno Paulo, escrevendo essa pequena carta para uma pequena comunidade cristã lá em Roma, onde o Deus Todo-Poderoso os chamou e os amou, onde Ele edificará a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o universo existe para que a palavra de Deus traga a obediência da fé pelo amor do nome de Deus entre todas as nações. Eu digo, isso é audacioso. Eu sinto isso. Quero dizer, eu clamo. Paulo, você sentiu isso? Você compartilha comigo. Há pessoas pensando na Indonésia essa manhã. Eu acho que Paulo inseriu os versos 2, 3 e 4 desse capítulo para alertar a sua pequena comunidade de leitores a respeito da magnitude do que ele acredita. Ele nasceu, o Messias, da descendência de Davi, e ele cumprirá todas as promessas que por mais de 2000 anos foram feitas nesse mundo por Deus. Ele foi crucificado e ele foi levantado, ressuscitado dentre os mortos pelo Espírito Santo e foi declarado Filho de Deus. Não qualquer Filho de Deus, mas Filho de Deus com poder. Isso significa que toda a autoridade no céu e na terra foi concedida a Ele. Então você pode ir e fazer discípulos de todas as nações, incluindo a Índia, a China e a Indonésia. E isso é história. Suarto, esquecido. Mas a igreja de Cristo Jesus para sempre. E sempre. E sempre. E sempre. Isso é história. Então, se você não tiver uma mentalidade essa manhã para essa realidade grande e celestial do Messias e do ressurreto Filho de Deus em triunfo e poder, eu não sei como é possível você sentar aí e não se sentir um tolo com a audácia que nós estamos falando aqui. Então, a minha oração é que você tenha uma mente focada em Cristo. Não olhe a situação, não meça a significância pelo tamanho, pessoal. A pedra que os construtores
rejeitaram, se tornou a pedra angular. Essa é a obra do Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Não cuspa na pedra rejeitada fora de Jerusalém. Vamos ao verso 6. Vamos falar de duas palavras, mas eu disse no primeiro sermão, e vou dizer de novo, só estou preparando, que eu não podia tocar nas duas palavras em apenas um sermão, porque elas são muito grandes. Uma palavra é chamado e a outra palavra é amado. E eu sei que o título do sermão é Chamado de Jesus Cristo, amado por Deus. Agora será a parte 1 e depois vai vir a parte 2. Então essa semana é chamado e a próxima semana será amado. Apesar de dizer que faremos duas partes, eu construí o sermão sendo a respeito de amoroso e chamado. Chamado e amoroso. Veremos como será na próxima semana. Será bom, assim como está sendo bom para mim nesta manhã. Obrigado. Eu não acho. Vamos ver essa frase no verso 6. Veja, vocês cristãos são chamados por Cristo Jesus. E no verso 7, chamados santos. Deveríamos pensar nisso. Nós deveríamos ser pressionados por este ato de Deus, para que Ele faça isso por nós. Mas é difícil para os americanos democráticos, dirigidos, igualitários, individualistas, americanos autoconfiantes, ficarem impressionados com essa palavra. E até que nós possamos deixar de lado nossos ideais democráticos em relação a Deus, nós nunca ficaremos impressionados com essa palavra. Democracia procede da suposição que todos nós temos direitos iguais. Direitos humanos ao redor do mundo. É a base da democracia como foi promulgada no mundo. Nós somos um governo do povo, pelo povo e para o povo. Agora, se você leva essa relação de amor com a democracia na sua relação com Deus, você vai destruir o cristianismo. Se você tentar aplicar o horizonte da democracia, e eu admito que provavelmente é a melhor maneira de governo que um povo caído pode ter neste mundo. Eu gosto. Se você verticalizar isso e na relação de Deus com os humanos, você irá odiar o cristianismo. E a maioria dos americanos odeia o cristianismo. Assim que eles aprendem o que é. Nós podemos transformar o cristianismo em todo tipo de substituto, em algo autoconfiante, independente, igualitário, com direitos humanos. E eles vão gostar, mas isso não é o cristianismo. Nós temos a noção que agora Deus deve tratar todo mundo de acordo com a sua inteligência, o esforço, a sua coragem, ou ao menos da mesma maneira. Deus tem que ser igualitário se ele não é um capitalista. E se o coração humano é corrupto, duro, rebelde, cego e espiritualmente morto,
como a Bíblia diz que é em Efésios 4:18 e Efésios 2:5. E se esse é o caso? Então, a única coisa que a autoconfiança pode produzir é mais morte. Mais morte. O aroma de morte para a morte, quando em contato com esse tipo de coração. A única coisa que pode nos salvar, se assim é como nós somos, é um chamado sobrenatural e divino, poderoso, dos céus, de Deus, em nossos corações, para que levantemos dessa morte. Se dissermos, de acordo com os nossos ideais democráticos, que Deus deve chamar a todos de forma igual para ser um Deus justo, nós não conhecemos a nossa maldade, ou ainda a nossa corrupção, do jeito que nós deveríamos conhecer. Se Deus chama alguém, isto é uma graça não merecida. Ele não é obrigado a chamar todos igualmente, porque Ele não chama ninguém porque essa pessoa merece. Se Ele chamar alguém por merecimento, outra pessoa pode dizer, se Ele mereceu, eu também mereço. Daí a justiça irá exigir igualdade. Se você não merece e foi chamado, a outra pessoa não pode dizer nada. Eu me pergunto se você acredita nisso. No primeiro sermão eu chamei a atenção das crianças para isso. E eu disse, crianças, levem isso para casa e perguntem aos seus pais o que eles acreditam. Eu vou dizer de novo para vocês. Vocês podem perguntar uns aos outros. Eu afirmei que seres humanos, no seu estado natural, não têm absolutamente nenhum direito para com Deus. Nenhum. Zero. Nós não temos direitos em relação a Deus. Nós não temos direito de reivindicar nada de Deus. Nada. Portanto, toda condenação vinda de Deus é justa e toda salvação é graciosa. E ninguém pode ter nenhuma reclamação de tão mal que nós somos. Se você não entende isso, você não entende o pecado ainda. A primeira coisa no Evangelho, o meu pai, que era um evangelista e pregou por mais de 50 anos, e viu milhares e milhares de almas virem para Cristo. Ele era um evangelista muito melhor do que eu sou. Ele me disse uma vez, Johnny, a parte dura não é levar as pessoas para a salvação. A parte dura é conduzir as pessoas para a perdição. E se isso era verdade quando ele me disse há 20 anos, na América de hoje em dia, isso é 100 vezes mais verdade. As pessoas não creem que elas estão debaixo da ira de Deus. As pessoas não creem que existe um Deus santo e justo no céu, cujo julgamento está sobre eles. É claro que as pessoas acreditam que a vida é podre. As pessoas acreditam que tem problemas psicológicos. É claro que as pessoas acreditam que as famílias estão sendo destruídas. Pessoas acreditam que o mundo está para explodir, com a Índia e a China ameaçando com seus exércitos. Eles creem que as crianças são problemáticas e estão caindo nas drogas. As pessoas creem que as favelas são uma bagunça. Mas quase ninguém acredita que isso é a ira de Deus. Então, não conseguimos entender o Evangelho. Nós temos direitos. Nós temos. E até que sintamos o sentido esmagador de quão corrupto e rebelde e pecador e lotado de maldade o coração humano está ou é. É por isso que os 3 primeiros capítulos de Romanos foram escritos. Nós não
iremos apreciar as palavras chamado de Cristo Jesus. Nós vamos distorcer essa frase até que ela não mais seja reconhecida aos olhos do apóstolo Paulo. Eu assumo 3 coisas que eu quero defender agora. Primeira, Deus faz o chamado. Segundo, nem todos são chamados, somente alguns são chamados. E terceiro, o chamado é efetivo e cria o que ele ordena. Número 1, Paulo faz o chamado. Quando se lê essa frase no verso 6, você é chamado de Jesus Cristo. Eu creio que quer dizer, você é chamado por Deus para pertencer a Jesus Cristo. A versão NVI resolve isso e creio estar correta. 1 Coríntios 1:9 diz: Deus que os chamou, Deus os chamou à comunhão com Jesus Cristo nosso Senhor, que é fiel. E nós podemos ver em vários outros textos onde Deus é quem chama. Ele chama para o reino, para a luz. Ele chama para a comunhão com seu Filho. Ele chama para a glória e a felicidade eterna. Deus fez isso. Se você foi chamado essa manhã, Deus te chamou. Se você foi chamado essa manhã, você agora está em comunhão com Jesus Cristo. Ele é o seu amigo, Ele te ama. Ele é o seu cônjuge, o seu Salvador, o seu Senhor. Aquele que disse que nunca te esqueceria, nem te abandonaria, e vai te trazer e manter nessa condição de chamado para sempre. A segunda coisa que eu assumo, e vou tentar defender, que o chamado, a saber, nesse verso, é um chamado de Deus. Não para todo mundo, mas para alguns. Vamos voltar para o capítulo 8. Se quiser ver a evidência disso, nós vamos ler 2 textos. Romanos 8, versículos 28 até o 30. Sabemos que Deus chama todas as coisas para o bem. Para quem Deus chama todas as coisas para o bem? Todas as coisas para o bem, para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, nem todos são chamados. Para aqueles que amam a Deus, esta é a experiência subjetiva do que temos no nosso coração. E a coisa objetiva que foi feita para nós e os que são chamados segundo o seu propósito, para essas pessoas, tudo funciona e coopera para o bem. Para quem não é chamado, nem todas as coisas trabalham, cooperam para o bem. Alguns são chamados, alguns não são. Olhem para o verso 30. A quem predestinou, ele também chamou. E aos que ele chamou, ele também justificou. Nem todos são justificados, mas todos os chamados são justificados. Portanto, nem todos são chamados. Este é um ato único, particular, especial do favor e da graça direcionado às pessoas que são totalmente não merecedoras sem Deus. Como Paulo, na estrada até Damasco, indo para perseguir. Deixa eu contar algo. Um homem apareceu aqui no final do último sermão. Ele parou ali, ele pegou na minha mão e ele disse: John, eu quero te encorajar. Isso não é algo teórico. Há 30 anos, eu cheguei em casa. Os meus olhos estavam embaçados pelas drogas. Eu estava seguindo qualquer direção para qualquer lugar, menos para o céu. E eu caí na minha cama. E Deus me fez lembrar de Efésios 2:8, uma lembrança da minha infância.
e me salvou. E eu fui transformado. Desse jeito, bem rápido, ele disse. Deus fez isso. Eu não estava pedindo, eu não estava procurando. Deus fez isso. E eu agradeço a Ele. Não é teoria. Não é teoria. Então vem a questão. O que é esse chamado? Nós não devemos pregar o Evangelho para todos? Nós dizemos isso nas noites de terça, quando fazemos evangelismo. Devemos fazer alguma mágica para sabermos onde ir, onde estão os chamados ou algo assim? A resposta é um retumbante não. Sim, nós devemos pregar o Evangelho para todos. Não vamos bancar o Deus e escolher que casa nós iremos ou não. E pressentir se tem alguém que foi chamado lá. De jeito nenhum. Nós fazemos o que Jesus fez. Ele pegou a semente da palavra e semeou em todo tipo de solo. Nós semeamos a palavra em todo o solo de Minneapolis, todo o solo no trabalho, todo o solo na sua família. De novo e de novo, até os olhos não poderem chorar mais. Sobre o seu pai, o seu filho, a sua irmã. Continue semeando, continue orando. Essa mensagem é para colocar razão na sua oração. Deus pode fazer isso. Não queira bancar o Deus. Isso é para Ele. Nós fazemos a pregação universal. Billy Graham, panfletos, livros e de toda maneira. Esse é o significado do evangelismo, das missões. Mas esse não é o chamado de Romanos 1:6. O chamado universal do Evangelho, que sai do rádio todo dia, que sai da minha boca agora, não é o chamado de Romanos 1:6. Esse chamado realiza o que é comandado. Então vamos para o último ponto. O terceiro ponto que eu vou defender não é apenas que o chamado vai para alguns e não todos, mas que é efetivo e produz o que é chamado a produzir. Quando o Evangelho é pregado, quando é pregado como uma oferta universal, o significado é: Cristo está aqui, Cristo está presente, Cristo é oferecido, Cristo é belo, a morte de Cristo é suficiente para todo pecado já cometido. Seja vigilante, seja conduzido, seja atraído, enxergue, abrace, confie, seja chamado para ser salvo. Isto é o Evangelho. E todo aquele que deseja, possa vir e ser salvo. E todos sabem, aqueles que não enfiaram a cabeça na areia, nem todos irão vir. Por que você veio? É esperto? Corajoso? Por que você veio? Qual a resposta você daria para Deus? Por que você veio? Vamos para 1 Coríntios 1:23 para a resposta. E aqui eu vou simplesmente dar um suporte ao que nós estamos vendo em Romanos 1:6 e Romanos 8:28 e 30. Para que vocês possam ver que está espalhado pelas epístolas. E talvez o Senhor use outra palavra inspirada para despertar alguns de vocês nesta manhã. 1 Coríntios 1:23.
Nós pregamos o Cristo crucificado. Você está vendo o que Paulo diz? Eu entrei em Corinto, esta é uma cidade perversa. Eu entrei em Corinto, eu levantei a minha voz e eu disse: Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado pelos pecadores. Todos são pecadores. O salário do pecado é a morte. A livre dádiva de Deus é a vida eterna. O sangue de Jesus Cristo pode cobrir todos os seus pecados. É suficiente para tudo o que vocês fizeram ou irão fazer. Contemple a beleza da glória de Deus na face de Cristo. Venha, creia, coloque a sua confiança nele e você terá a vida eterna. E todo aquele que é chamado, vem. Vamos ler. Nós pregamos Cristo crucificado. Para os judeus, a maioria deles é uma pedra de tropeço. E eles tropeçaram nessa mensagem do Messias crucificado. Para os gentios, que sabem um pouco de filosofia secular, é simplesmente loucura. É apenas loucura o que está acontecendo nessa igreja essa manhã, no Evangelho. Mas, verso 24, para aqueles que são chamados, tanto para judeus, gregos ou qualquer outro grupo étnico onde o Evangelho é pregado, para os que são chamados, este Cristo não mais aparece como uma pedra de tropeço, e este Cristo não parece mais uma loucura. Este Cristo está nos corações deles agora. O poder e a sabedoria de Deus estão e eles creem. É por isso que você veio. Deus te chamou. E mesmo não havendo virtude em você, de jeito nenhum, você o enxergou como crível, lindo, glorioso, confiável. E você não podia deixar de vir. É por isso que é chamado irresistível. Algumas vezes pessoas dizem: ele acredita na graça irresistível. E eles falam como se fosse uma coisa horrorosa que faz as pessoas se debaterem e gritarem: não, não, eu odeio Jesus, eu odeio Jesus. Não é assim que acontece. Eu vou mostrar como acontece e nós vamos fechar com isso. Abre em 2 Coríntios capítulo 4. Eu quero que você saiba de onde você veio, cristão. E se você não é um cristão aqui nessa manhã, eu quero que você saiba do que você depende. Você vai descansar nisso e não vai correr disso nesta manhã. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou a mente dos incrédulos. Vamos parar aqui. Duas coisas conspiram para arruinar a sua vida, se você é um incrédulo: a sua natureza rebelde e o diabo. Eles estão conspirando para cegar você. A incredulidade é um tipo de cegueira e o diabo aproveita e faz escurecer ainda mais. Então o diabo e a sua incredulidade corrupta estão cegando você se você não crê. Então qual a esperança? Porque se você não vê Cristo como atraente, se você não o vê como confiável, se você não o vê como belo, você não virá. Você irá odiar a luz. Jesus disse: eles não vêm para a luz porque amam as trevas e odeiam a luz. A única esperança é o quê? Vamos ler. Duas coisas têm que acontecer. Uma está no verso 5 e a outra no verso 6. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como seus servos, pelo amor ao seu nome. Então aqui o que acontece primeiro? Alguém tem que pregar o Evangelho e ser um amado servo de Jesus na sua vida. Você tem que ouvir o Evangelho. Você tem que ouvir Jesus ser anunciado. Evangelismo e a evangelização do mundo e as missões é absolutamente indispensável para a salvação. Mas
Isso não vai salvar ninguém se o verso 6 não acontecer. Por Deus que disse que a luz brilhe sobre a escuridão. Veja, você está vendo ao que ele se refere? Deus na criação do mundo disse, haja luz. E o simples comando trouxe a luz. Que a luz brilhe sobre as trevas. Que a luz dele brilhe em nossos corações para nos dar. Agora ele se refere ao que não pode ser visto no verso 4. Para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você foi salvo, cristão, porque por alguma razão no seu coração você enxergou a glória do Evangelho. A beleza do Evangelho, a luz do Evangelho, e as trevas fugiram, e o que até aquele momento na sua vida parecia nem um pouco atrativo, parecia chato, parecia uma tolice, parecia uma pedra de tropeço, de repente, como eu pude tratar com isso algum dia? Esse é o mais precioso, mais bonito, mais autêntico, mais poderoso, maravilhosa mensagem do mundo. Isso aconteceu com você. E não foi a sua virtude que fez isso acontecer. Deus fez isso acontecer. Deus disse uma vez na sua vida: haja luz no coração de John Piper. E toda a rebeldia, toda a maldade, toda a resistência caíram por terra. E você, livremente, marca essa palavra. Você, livremente e de uma maneira irresistível, foi revivido pela beleza de Cristo. E você creu. Isso é o que aconteceu. Você não podia explicar? É claro que não. Bebês não podem explicar como nasceram. Mas quando eles crescem, eles podem ler manuais de obstetricia, chamado Romanos. Eles podem conhecer e saber que ao invés deles rastejarem para fora do útero, eles agradecem a Deus. Deus é tão bom para nós e nós somos tão indignos. Vamos orar para que Deus venha agora. Pai, a minha oração é que neste lugar agora, duas coisas possam acontecer. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui e essas duas coisas estão no meu coração. Uma é que o seu chamado de Jesus Cristo, que eles saibam de onde ele veio, para que eles sejam outra face nessa tarde, e eles possam dizer obrigado, 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 obrigado por me despertar, para que eu te enxergue, para que eu creia em ti. Obrigado por ter tirado meu coração de pedra, de ter tirado a minha cegueira, a minha surdez, a minha mortalidade, e por ter me feito vivo para a beleza em que eu creio agora. Obrigado. E para aqueles aqui que ainda não creem, eu imploro a ti, Pai, venha e retire as trevas, retire a influência do diabo. Nós renunciamos ao diabo, agora, em todas as suas formas, em nome do Todo-Poderoso Jesus. Nós renunciamos aos seus efeitos das trevas nas mentes aqui. E eu peço que o Senhor nos salve. Todos de pé. E vamos todos como congregação orar agora. Que cada boa coisa que aconteceu nesse culto, que agora seja completada pela mesma graça com a qual foi realizado. Ó Senhor, nos despedaça agora com a sua constante misericórdia e graça. E eu digo essas palavras: graça e paz a vós, de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. E todos vocês digam, amém.